Senhor. Amém. Deus é tremendo. Deus tem colocado essa palavra no meu coração alguns dias atrás. Todas as vezes que eu tentava ministrar essa palavra, não saía. Mas para tudo tem o seu tempo, né? Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Como os irmãos sabem, eu tenho passado por momentos difíceis, momentos de prova, onde Deus tem provado a minha fé, né? Eu ouço muito dizer assim: você nasceu de novo, Deus te deu uma outra oportunidade. E realmente eu vejo isso como uma outra oportunidade de vida, que aonde eu andei tropeçando no caminho de Deus, nas obras de Deus, aonde eu tinha dito não para o Senhor, Deus me deu mais essa nova chance. E eu, em forma de agradecimento a Deus, eu disse para o Senhor assim: muito obrigado, Senhor, por essa nova chance. E a partir de hoje, o que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Sem que a palavra não saia da minha boca. Aleluia. E hoje eu estou aqui para ministrar algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que de alguma forma Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo 21, a seguir. Do versículo 1 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Quem encontrou diz: eu encontrei? Eu encontrei. Glória a Deus. E passados estes acontecimentos, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha Israel, essa palavra aí, uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou com Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de uma horta de legumes, porque me está próximo, junto da minha casa. E eu te darei por ela outra vinha melhor que esta. Ou se melhor te parecer, te pagarei o seu valor em dinheiro. E Nabote, porém, respondeu a Acabe: me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. E voltou Acabe à sua casa, desgostoso e zangado pela palavra que Nabote, o jezreelita, lhe tinha respondido, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E se deitou em sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Diz assim: não te darei, não te darei a herança que Deus me deu. Que Deus me deu. Amém? Amém. Pode se sentar, tome seu lugar. A Bíblia nos diz que a nossa carne guerreia contra o nosso espírito. Muitas das vezes, quando nós não temos uma vida perante a Deus, ou quando nós não dedicamos o tempo necessário a Deus, a nossa carne começa a se tornar mais forte que o nosso espírito. E durante essa guerra entre carne e espírito, é onde nós precisamos saber tomar a posição correta, saber seguir o caminho correto, para que não haja erro, para que nós não venhamos pagar o preço alto por nossos pecados. Naquela época, uma herança era algo que não se podia vender. Eles não podiam trocar e não podiam vender. Então não tinha quem tomasse essa herança, comprasse essa herança legitimamente. Essa é a palavra, né? Eu acho.
Isso aí. Acho que é isso aí. Então, Nabote, Acabe, ele queria porque queria a vinha de Nabote. Só que ele cuidava dessa vinha tão bem, que como era herança do pai dele, deixada por eles, ele não tinha a vontade e não podia se desfazer. Satanás, ele tentou tomar a nossa herança quando ele usou Adão. Só que ele não conseguiu. Aleluia! O pecado entrou por um homem, mas por um homem ele também saiu. Oh, glória a Deus! E Deus nos deu vida, e vida com abundância. Aleluia! Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Oh, glória a Deus! Então, eu creio, abre aqui para mim de novo. Aleluia! Eu creio que o rei Acabe, ele não necessitava daquela vinha, pois ele era rei, ele tinha tudo que ele precisava. Tudo que um rei precisava ele tinha. Ele tinha o conforto do palácio. Ele tinha o conforto do palácio. Ele tinha as pessoas que o serviam. Só que aquela vinha, ela era tão linda, que ele começou a cobiçar aquilo. Quando você tem o brilho do Senhor na tua vida, você começa a incomodar. Aleluia! Tudo que você faz, as pessoas começam a te invejar. O pecado nas vidas dessas pessoas invejosas começa a crescer, porque elas começam a ter ira, a ter raiva, e o pecado consome. Quando o rei decidiu e pedir a Acabe para que ele desse a vinha dele, ele disse não, porque ele entendia o valor que tinha aquela vinha. Ele entendia o valor sentimental, familiar que ele tinha. A vinha, no Novo Testamento, era muito usada por Jesus para definir a obra do Senhor, ministérios, a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, a nossa casa, a nossa felicidade. É algo assim. Então o rei Acabe, ele queria que era de Nabote. Como Satanás, ele quer o que Deus nos deu como herança, que é a nossa salvação, que é a nossa felicidade, que é a nossa família, que é algo constituído por Deus, que é o nosso casamento, porque que Deus uniu, o homem não separa. É a vida dos filhos, dos jovens. Só que nós temos que tomar uma posição diante de Deus, colocar a nossa fé em ação, a autoridade que Deus nos deu. Aleluia! Para dizer para que Satanás, que o que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu, não pertence a Ele. Glória a Deus! Aleluia! Jesus, Ele deu a herança, que nós temos a promessa de salvação, custou caro para Ele. Custou muito caro. Custou preço de sangue. Só que Satanás, ele tem artimanhas. Ele oferece coisas para nós que aos nossos olhos são boas e que não apresenta malícia, não apresenta pecado. Nabote, ele recebeu 3 propostas de Acabe: que vendesse a vinha, que desse a vinha para ele, ou que vendesse
dono do ouro e da prata, quem é o dono de todas as coisas é Jesus. Ele não tem como te oferecer algo que não é dele. A gente pode ver 3 tópicos que Nabote recusou: prestígio, crescimento e dinheiro. Prestígio por quê? Porque ele estaria negociando não com qualquer pessoa. Ele estaria negociando com o rei daquele lugar. Era uma pessoa importante. Muitas das vezes, pessoas lá fora, até nós mesmos, às vezes, sem perceber, acabamos buscando prestígio por algo que às vezes a gente faz, um reconhecimento. Às vezes a gente faz algo pela obra de Deus, que às vezes a gente acaba querendo ser reconhecido. Só que o reconhecimento não vem do homem, vem de Deus. Aleluia. E quando nós buscamos ser prestigiados, ou quando nós buscamos reconhecimento das outras pessoas, nós acabamos nos afastando da presença de Deus. Glória a Deus. Porque nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós nem podemos estar aqui. É Ele que nos acorda todas as manhãs. Aleluia. É Ele que nos protege durante a noite. É Ele que nos livra de todo o mal. O prestígio não é nosso, o prestígio é dele. E quando Nabote recusou esse prestígio, ele incomodou mais a Acabe. Quando você nega o prestígio diante de Deus, Satanás ele começa a cutucar mais um pouquinho, porque Satanás ele tem estratégia. Nós, como seres humanos, nós não temos uma visão ampla e completa do que Deus tem para nós. Muitos têm visão de Deus, muitos têm dons, só que a visão completa eu creio que ninguém tem, o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Aleluia. Então o prestígio é algo que não agrada ao coração de Deus. Não busque prestígio para você, mas faça as coisas colocando Deus como centro. Não seja egocêntrico, mas cristocêntrico, porque assim você acabará atraindo a atenção de Deus para você, e as suas bênçãos fluirão cada vez mais. Lá em Provérbios 22, versículo 5 diz assim: terias tu que fixar os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criarão asas, como asas de águia, e voarão aos céus. Então, a palavra de Deus quer dizer assim, que as riquezas são temporárias. As coisas que nós buscamos deste mundo, nós não levaremos para o céu. Não devemos acumular tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Mas temos que olhar para cima e dar graças a Deus pela nossa vida e pelo tesouro, pela vinha, pela promessa de Deus nas nossas vidas. Nabote também recusou o crescimento, pois rei Acabe, ele disse que daria uma melhor. Muitas pessoas estão abrindo mão da salvação por possível crescimento dado por um homem. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 4, versículo 7, diz assim: porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido,
E se o recebestes, por que te glorias? Como se não os houvesse recebido. Todos nós estamos na mesma altura. Todos nós somos dependentes de Deus, como eu já tinha dito. Nós não dependemos do homem. Homem nenhum pode nos dar a felicidade que Jesus nos dá. Aleluia. Homem nenhum pode dar a paz que Jesus nos dá. Passamos por dificuldades, passamos por provações, mas passamos na presença do Senhor. Eu ouvi, acho que foi o pastor Vanderlei que disse sim. Não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Aleluia. Tudo é possível naquele que crê. Glória a Deus. O homem pode te oferecer algo grandioso, e neste momento você pode abrir a mão da sua salvação por aquilo. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer: casa, carro, serviço bom. Só que o mundo não nos oferece a salvação, porque no mundo jaz o maligno. E todas as coisas aos nossos olhos que é bom, acaba nos atraindo para a perdição. O caminho que nós achamos que estamos trilhando aqui é largo, pode ser um caminho sem volta. O caminho estreito, o caminho árduo que nós percorremos nos nossos dias a dia, as nossas lutas, as nossas provas, é símbolo daquilo que Deus tem para nós, a nossa promessa, o nosso galardão garantido no céu. Aleluia. É por isso que nós devemos passar pela prova dando glória a Deus, porque nada acontece sem a permissão do Criador. Algo que Nabote também recusou foi dinheiro. É pecado ter dinheiro, é pecado ter riqueza, não é pecado. Só que você tem que usar com sabedoria. Muitas famílias têm sido destruídas por causa do dinheiro. Porque quando uma pessoa ela começa a possuir uma quantidade boa em dinheiro, começa a trabalhar demais, ela começa a deixar a sua família de lado, ela começa a deixar a igreja de lado, ela começa a deixar a intimidade que ela tem com Deus de lado. E quando isso começa a acontecer, nós começamos a nos sentir fracos. A pessoa pode ter, nós podemos ter dinheiro, podemos ter prosperidade, mas nós podemos estar abrindo mão de uma família cheia de bênçãos, de felicidades, de noites, trocar noites tranquilas por pesadelos, por mais conta, por mais dívidas. Temos pouco? Temos. Mas nós conseguimos viver com esse pouco, quando temos Deus na nossa vida. Você tem a sua família não é a mais perfeita, mas é a família que Deus te deu. É a família que Deus quer trabalhar. É a família que Deus colocou para você cuidar. Não tem tudo dentro da tua casa, às vezes passamos por privações, sim. Mas Deus é um Deus de providências. Quantas providências eu e meu esposo temos vivido? Muitas. Quando nós olhamos e achamos que não tem saída, aí vem o Todo-Poderoso e diz assim: eu estou no controle. Aleluia. É eu que faço, é eu que opero. O que adianta trocarmos noites bem dormidas por preocupações?
Você tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem dinheiro, mas não tem paz. Vive de aparência. Porque o vazio que está dentro de você, só Deus pode preencher. Acabe, ele queria trocar a vinha em uma horta. Era muito comum no Egito existir horta. E nós sabemos que horta, ela não precisa ter um buraco grande para que as coisas produzem. Então, ela é uma cova pequena e as raízes não são tão grandes. E a horta, nesse contexto, representa aquelas pessoas que vivem de aparência, que não têm uma firmeza em Cristo Jesus. Representa raízes rasas, que no momento de luta, que no momento de prova, ela não aguenta e acaba saindo da presença de Deus, porque ela tem desperdiçado a herança de Deus com coisas que Satanás tem oferecido, que aos olhos dela é bom. Então, quem não tem Cristo verdadeiramente, não suporta as dificuldades e acaba trocando a vinha, o bem mais valoroso, a família, o ministério, aquilo que Deus nos confiou em nossas mãos, por uma simples horta, por algo raso, sem estrutura. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser firmados na rocha, aonde o vento não arranca, aonde a tempestade não consegue balançar. Glória a Deus. Uma horta, qualquer ventinho acaba. Qualquer ventinho derruba aquela pessoa que representa a horta. Mas Satanás não consegue derrubar uma pessoa na presença do Senhor. Amém? Satanás, ele quer isso, porque assim ele nos torna vulneráveis. Como hortas, como pessoas não firmadas na presença de Deus, acabamos nos afastando, perdendo a intimidade, perdendo a vontade de orar, perdendo a vontade de ler a palavra do Senhor, por momentos que às vezes pode acabar no final de semana. Trocamos uma vida inteira de salvação por uma noite ou por um momento para satisfazer o nosso sonho. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem sido horta ou você tem sido vinha? Qual é a profundidade da raiz? Qual é a profundidade de Deus na tua vida? Você é aquela pessoa que se abala por qualquer motivo? É aquela pessoa que diz assim para Jesus: hoje eu estou com vontade de fazer isso, então o Senhor fica aqui que eu vou fazer aquilo, mas já eu volto. Nós não podemos servir a dois deuses. Quando servimos a Deus e ao mundo, nós desagradamos um ou outro. Não seja horta, não tenha suas raízes rasas, não tenha momentos de oscilação na sua vida, mas mantenha a tua fé em Cristo Jesus. Aleluia! Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Glória a Deus! Você não pode ver a fé, Aleluia! mas você pode sentir a presença de Jesus na tua vida. Aleluia! Você pode sentir, muitas das vezes,
a voz suave do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Naquele momento que você pensa em fazer algo errado, vem uma vozinha assim, ó. Você não pode fazer isso. Isso é pecado. Não está certo. Mas mesmo assim você vai lá e faz. Você não está firmado em Cristo. Somos falhos, somos pecadores, somos. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Aleluia! Porque quando nós conhecemos a palavra, nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! O Espírito Santo, ele começa a trabalhar de dentro para fora. E tudo aquilo que é imundo, que é impuro, o Espírito Santo, ele renova. E as nossas forças se renovam a cada dia. Aleluia! As nossas forças, como estamos na presença de Deus, elas são renovadas assim como as águias. Por isso que é importante nós orarmos. É importante, como foi comentado na escola bíblica, acordarmos e dizer assim: obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, por me acordar mais esta manhã. Abençoe esse dia. Abençoe os meus passos, os meus olhos, a minha boca. Não deixe que os meus pés saiam para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu conheço a palavra do Senhor. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nunca entregue para o mundo aquilo que Deus te deixou. Porque quando nós aceitamos Jesus e fizemos aquela confissão: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, nós fomos feitos herdeiros do Senhor. Aleluia. Amém? Então, nessa noite eu digo assim para você: não entregue a tua vida. Não entregue a promessa de Deus, a sua salvação. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço.